Nos corredores daquela empresa, Alicia era um fantasma, uma presença silenciosa que cuidava da limpeza, mas que ninguém jamais enxergava de verdade. Isso mudou no dia em que Ricardo Albuquerque, o chefe prepotente, recebeu um conjunto de documentos em um idioma que ninguém ali sequer reconhecia. Com uma gargalhada de escárnio, ele bradou para todo o andar ouvir: "Eu dou meu salário inteiro para quem conseguir traduzir esta coisa." O que ele mal podia imaginar era quem escutava cada sílaba daquela bravata. Em um silêncio quase sagrado, Alicia se aproximou. E no instante em que a voz dela soou, o universo de todos eles foi virado de cabeça para baixo, pois muitas vezes a pessoa que você mais despreza é aquela que tem a lição mais valiosa a ensinar. O saguão da corporação era um verdadeiro aquário humano, paletós impecáveis, saltos que martelavam o piso e diálogos repletos de jargões corporativos. Alicia guiava seu carrinho de limpeza com uma precisão cirúrgica, contornando os executivos com o cuidado de quem pede desculpas por existir. Ricardo, no entanto, não contornava nada nem ninguém. Ele avançava pelo corredor, falando aos berros no celular, e colidiu com o carrinho dela sem cerimônia. "Olha por onde anda, senhora. Aqui é um lugar de gente ocupada." Ele rosnou sem sequer virar o rosto. Beatriz, a secretária, esboçou uma tentativa de intervir, mas ele já havia batido a porta de sua sala, atirando a pasta sobre a mesa com um baque surdo. Instantes depois, um mensageiro entregou um envelope pardo, robusto, coberto de selos estrangeiros. Ricardo rasgou o pacote e sua testa se franziu ao se deparar com páginas cobertas por caracteres indecifráveis. "Mas que diabos de língua é esta?" Ele murmurou. Em um gesto puramente teatral, virou-se para o escritório aberto e gritou: "Eu juro por Deus, meu salário inteiro para quem traduzir isto." E Alicia Moraes escutou cada palavra. Ela aprendeu a se mover como uma sombra. Com o tempo, desenvolveu a arte de ocupar menos espaço que seu próprio corpo, de caminhar pelos corredores como se fosse um item da decoração, de sorrir sem mostrar os dentes e pedir licença mesmo quando estava sozinha. Era sua rotina nos últimos 2 anos. 45 anos, um uniforme bege, luvas amarelas e um crachá onde seu primeiro nome estava quase ilegível. Ninguém sabia mais do que isso sobre ela. E ninguém, em absoluto, se interessava em saber. Sua jornada começava às 6 da manhã, antes dos primeiros raios de sol. Ela subia os andares recolhendo xícaras de café, limpando manchas e arrumando salas de reunião para que parecessem cenários intocados. Às 6 da tarde, voltava para casa, para os braços do filho, que a esperava com um universo inteiro nos olhos. Um universo que ele só conseguia decifrar com a ajuda dela, que lhe traduzia o mundo, as palavras, os sentimentos, a vida. Na parede do apartamento modesto, ainda pendiam, cobertos por uma fina camada de poeira, os certificados de sua vida anterior. Especialista em tradução jurídica, mestre em linguística, menções honrosas por mérito acadêmico. Mas aquela vida se desfez no dia em que ela expôs um esquema de venda de diplomas na universidade onde era professora. Foi calada, ostracizada. Nenhuma instituição queria dar emprego a alguém que causava problemas. Desde aquele dia, Alicia limpava os escritórios de homens que nunca abririam um dicionário, mas se sentiam superiores por vestirem uma gravata. Era uma sombra, mas suas sombras têm ouvidos. Por isso, quando Ricardo ergueu os papéis e berrou sua promessa, o corpo de Alicia reagiu antes da mente. Ela se virou lentamente. Seus olhos focaram nos símbolos, no timbre internacional, nos nomes estrangeiros. Ela reconheceu o idioma no mesmo instante. Era lituano. Seu coração disparou. Ela não apenas lia lituano. Ela pensava em lituano. Já havia vertido teses acadêmicas inteiras naquela língua, e uma pergunta silenciosa surgiu. Vale a pena se expor? Mas não houve tempo para a resposta.
Gustavo, do setor comercial, gritou em meio a risadas: "Por essa grana, eu viro lituano em 5 minutos." O deboche ecoou. Beatriz tentou sorrir, mas seu olhar cruzou com o de Alicia, que permanecia parada, imóvel, fitando os documentos com uma intensidade assustadora. E foi ali, naquele momento suspenso no tempo, que o mundo começou a ruir. Não o de Alicia, o dele. Antes das luvas de limpeza, havia os microfones de congressos. Antes do uniforme bege, havia os blazers de corte elegante, as pilhas de livros, os simpósios em hotéis de luxo, os convites para mediar debates em 4 idiomas distintos. Alicia Moraes era uma autoridade em tradução jurídica de línguas do leste europeu. Sua paixão era construir pontes invisíveis, aquelas que conectam culturas através da linguagem. Traduzir é respirar pela boca de outro povo sem perder o próprio fôlego. Ela costumava ensinar a seus alunos. De segunda a sábado, lecionava em uma grande universidade pública. Aos domingos, se debruçava sobre contratos de cooperação internacional. Não era por vaidade, era por acreditar que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas apenas se ouvissem de verdade. Até que ela descobriu a fraude, um arquivo digital oculto, um pagamento suspeito, uma rubrica a mais num diploma de fachada. Alicia investigou, coletou provas, confrontou os responsáveis e denunciou. A mesma universidade que a ovacionava a calou em um piscar de olhos. Foi demitida por gerar instabilidade institucional. Processada por calúnia por aqueles que posavam de éticos. Nenhum colega a defendeu. As portas se fecharam com uma força que reverbera em sua alma até hoje. Na mesma época, o marido pediu o divórcio, dizendo que ela precisava aprender a jogar o jogo, que estava farto de uma mulher que insistia em querer consertar o mundo. Ele ficou com o apartamento, o carro e o dinheiro. Ela ficou com o filho de 6 anos e um diagnóstico que mudaria suas vidas. Um grau severo de autismo que exigia acompanhamento integral, terapias e medicamentos de alto custo. Desempregada e sem apoio, Alicia rodou a cidade com seu currículo em mãos. Mas nenhuma instituição de ensino queria uma professora com fama de problemática. E nenhuma empresa via valor em contratar uma tradutora de lituano. Afinal, quem precisa de lituano no Brasil? Quando encontrou o anúncio para uma vaga de auxiliar de serviços gerais, com carteira assinada e plano de saúde, não pensou 2 vezes. 2 anos se passaram. 2 anos limpando o rastro dos outros, engolindo o orgulho, sorrindo para dentro. 2 anos nos mesmos corredores onde agora, pela primeira vez, enxergava uma brecha para recuperar a própria voz. Mas o medo a paralisava. Se eu errar, serei motivo de piada. Se eu acertar, talvez zombem de mim do mesmo jeito. Ainda assim, seus pés a moveram para a frente. Ainda assim, um pensamento a impulsionou. Talvez, apenas talvez, ainda exista um lugar para mim neste mundo. E, no fundo, ela ainda acreditava que podia consertar as coisas. O silêncio que antecede a zombaria é sempre o mais doloroso. Quando Alicia disse, com a voz firme, porém polida, "Senhor Ricardo, eu acredito que posso traduzir os documentos." O som do escritório foi sugado por um vácuo de incredulidade. Logo depois, explodiram as gargalhadas. "A moça da limpeza agora é poliglota?" disse Gustavo, quase engasgando com o café. "Deve ter aprendido lendo o rótulo do Veja Multiuso", acrescentou Mariana do financeiro. Ricardo se apoiou na mesa, rindo como se estivesse na primeira fila de um show de comédia. "Isso aqui virou um programa de auditório. Ótimo, pode ir. Sabichona. Mostra pra gente o seu talento." Ela permaneceu imóvel, o rosto sereno, os olhos cravados nos papéis. Ninguém notou o leve tremor em suas mãos. Ninguém fazia ideia do que era lutar para respirar, enquanto se afogava em camadas de humilhações passadas. Ricardo estendeu as folhas com desprezo, como quem entrega um brinquedo a uma criança. "Traduza aí, doutora. Vai que você me poupa uns bons milhares de reais."
Alicia pegou os documentos com a delicadeza de quem segura um objeto raro. Sentou-se num canto da recepção, o olhar baixo, ignorada por todo. O som das risadas foi morrendo como uma tempestade que passa, mas deixa uma inundação por dentro. As letras dançavam em sua frente, não por dificuldade, mas porque eram parte de quem ela era. A vergonha, no entanto, pesava mais que qualquer vocabulário. Ela leu a primeira frase, traduziu em pensamento, respirou fundo, e então ela entendeu. Não era uma simples carta, era uma notificação formal. Um processo de herança internacional. Uma fortuna de milhões de euros, deixada por um parente distante. O único beneficiário era Ricardo Albuquerque. Mas havia um prazo fatal que se esgotava naquela mesma tarde. Era um assunto de extrema urgência e seriedade, e era inacreditável que ele o estivesse tratando como uma piada. Ela olhou para o relógio na parede. 15h17. A carta exigia uma resposta até às 18 horas. Menos de 3 horas. Ela se levantou. Beatriz, a secretária, foi a primeira a notar a mudança em sua postura. Alicia agora se movia com a certeza de quem domina o terreno. E por um breve momento ninguém se atreveu a rir. Senhor Ricardo, disse ela novamente, a voz agora com um tom quase cirúrgico. Estes papéis não são brincadeira. Trata-se de uma intimação de um tribunal europeu. Se o senhor não responder hoje, perderá o direito a uma herança milionária. O sorriso debochado desapareceu do rosto dele. Você está de brincadeira comigo. Não, senhor, não estou. Ele tentou retomar a pose de autoridade, cruzando os braços. Ok, vamos supor que você fale mesmo lituano. O que você quer? Aquele dinheiro que eu prometi, é isso? Alicia hesitou por um segundo. Não era o dinheiro que ela buscava, era respeito. Mas ela sabia que, naquele ambiente, a dignidade muitas vezes tinha um preço. O senhor fez uma promessa, e ela está registrada nas câmeras de segurança. O seu salário para quem traduzisse. E eu não apenas posso traduzir, como posso redigir a resposta nos termos legais exigidos. Mas para isso, preciso de um computador. E que ninguém me interrompa. O silêncio no escritório tornou-se denso. Beatriz pigarreou e falou baixo. Ricardo, acho que ela está falando sério. Talvez seja bom dar uma chance. Ele percorreu o ambiente com os olhos. Os rostos que antes riam agora estavam confusos, curiosos. Certo. Sala de reuniões 3. Beatriz, libere o acesso para ela. Alicia caminhou pelo corredor sob um túnel de olhares desconfiados. Não havia satisfação em seu rosto, apenas concentração. Mas por dentro, a ferida ainda pulsava. 2 anos sendo motivo de riso, 2 anos sendo chamada de nada. E agora todos os olhos estavam nela. Ela se sentou em frente ao computador. Seus dedos voaram pelo teclado. A tradução fluía com a naturalidade de quem respira. Ela redigiu a carta de resposta com uma precisão jurídica impecável. Releu tudo 3 vezes. Formatou o documento com as referências da legislação lituana que só alguém com sua experiência saberia encontrar. Ao final, salvou o arquivo com um nome que só fazia sentido para si mesma, recomeço.pdf, porque era disso que se tratava. E naquela noite, quando os corredores se esvaziaram para a limpeza final, Alicia continuava ali. Não por uma nova obrigação, mas porque, pela primeira vez em muito, muito tempo, ela se sentia viva. Era impressionante como as palavras ainda fluíam com tanta facilidade. Alicia digitava como se o tempo não tivesse passado. As estruturas legais, os termos técnicos, tudo voltava à sua mente como se estivesse apenas adormecido, jamais esquecido. Ela finalizou a resposta e a leu em voz alta, sozinha naquela sala fria. A frase em lituano ecoou e, pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso que não era para os outros, era para si mesma. Por 2 longos anos, ela se forçou a esquecer quem era. Guardou os diplomas, trocou os livros por produtos de limpeza,
Mas naquele momento, iluminada pela tela do computador, ela se lembrou. A capacidade ainda estava ali, não pelo cargo, não pelo dinheiro, mas porque traduzir, pensar, conectar mundos era a essência de quem ela era. E ninguém, nem as piadas de um chefe, nem a indiferença dos colegas havia conseguido arrancar isso dela. Às 16 horas, ela imprimiu e organizou os documentos. Ao abrir a porta, encontrou um corredor silencioso. Ricardo andava de um lado para o outro, roendo as unhas. Beatriz a viu e correu em sua direção. "Você conseguiu?" Alicia apenas entregou o envelope. A secretária abriu e seus olhos se arregalaram. "Meu Deus, está perfeito, impecável." Ricardo desligou o celular abruptamente e se aproximou. "Está pronto?" "Sim." "Mas tem certeza que está correto?" "Absoluta. Inclusive, a carta de aceite está redigida com a cláusula legal apropriada. Se o senhor quiser, posso explicar os termos que utilizei." Ricardo ficou sem palavras. Era nítido que ele não sabia como processar a situação. Pela primeira vez na vida, ele não se sentia a pessoa mais inteligente da sala. Alicia respirou fundo. Ela não sabia se ganharia o dinheiro, o respeito ou um simples obrigada. Mas pela primeira vez em anos, sentia que valia a pena tentar. Na manhã seguinte, Alicia chegou à empresa no horário de sempre, mas algo estava diferente. Ela não empurrava um carrinho de limpeza. Vestia calças de alfaiataria, uma camisa de seda e os cabelos presos num coque elegante. Seus sapatos não faziam barulho no piso polido, mas sua presença, ainda assim, foi notada por todos. Beatriz, que nunca lhe oferecera um copo d'água, veio ao seu encontro com um sorriso. "Bom dia, Alicia. O Dr. Ricardo pediu para a senhora aguardar na sala de reuniões." A herança era legítima. A resposta fora enviada a tempo, e os advogados europeus haviam elogiado a precisão da tradução. Quando Ricardo entrou na sala, sua expressão era uma mistura de constrangimento e admiração. "Eu queria agradecer." Ela apenas assentiu. "E também cumprir minha palavra." Ele deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro, um cheque com o valor exato que ele havia gritado no dia anterior. "Além disso, quero lhe fazer uma proposta. Um cargo de gerente de traduções internacionais. Salário de R$10.000, benefícios e uma sala própria. O que me diz?" Alicia inspirou profundamente. "Eu aceito, mas tenho algumas condições." Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Pois não." "Primeiro quero treinar a pessoa que ficará no meu lugar na equipe de limpeza. Não gosto de deixar um trabalho inacabado." "Você quer treinar sua substituta?" "Sim, não se abandona um posto assim." Houve um instante de silêncio. "E segundo, quero que meu salário seja depositado integralmente na conta da clínica de reabilitação do meu filho. Todo mês, sem atraso." Ricardo apenas balançou a cabeça. "Justo." Ao sair da sala, o andar inteiro a observava. Mas desta vez, os olhares eram diferentes. Não havia mais pena ou zombaria. Havia respeito. Nos primeiros dias em sua nova sala, Alicia agia com cautela, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. A mesa vazia, as paredes brancas. Metade do seu dia era dedicada a contratos complexos em russo, tcheco, lituano. A outra metade, ela passava no vestiário ensinando a nova funcionária sobre os produtos e rotinas de limpeza. Gustavo, do comercial, ainda fazia piadas. Virou moda ser poliglota agora. Mariana, que antes zombava dela, agora a cumprimentava com um sorriso amarelo. Mas o mais difícil não era o que os outros diziam. Era o que ela mesma pensava. Ao final do dia, ela se perguntava: "Isso é real? Por quanto tempo vai durar?" O medo de tudo ruir novamente, de ser rejeitada por não pertencer, era paralisante. Numa tarde cinzenta, Beatriz entrou em sua sala com uma pequena caixa. "Chegou para você, do consulado da Lituânia." Dentro, um cartão elegante com uma nota manuscrita. "Parabenizamo-la por sua excepcional competência no uso jurídico do idioma lituano."
Gostaríamos de contar com sua colaboração em projetos futuros. Junto, um convite para um congresso internacional em Vilnius. Ela segurou o papel, as mãos trêmulas. Era o seu antigo mundo, batendo à sua porta novamente. Mas agora, misturado com o mundo real, com as contas para pagar, com o filho para cuidar. Foi quando o telefone tocou. Era Ricardo. Alicia, chegou outro envelope da Europa. Mas este parece bem mais complicado. A voz de Ricardo ao telefone era outra, menos arrogante, quase apreensiva. É do mesmo escritório de advocacia. Mas agora a herança está sendo contestada. 2 primos distantes da Letônia surgiram com documentos, alegando serem os verdadeiros herdeiros. A fortuna poderia ser bloqueada pela justiça. O prazo para a defesa era de 48 horas. O que eu faço? Ricardo quase berrou. Vão tomar tudo de mim. Alicia manteve a calma. O senhor não vai fazer nada, sozinho. E então ela fez sua jogada. Para resolver isso, eu quero 5% de todo o valor que o senhor conseguir manter. Ele engasgou. 5%? Alicia, isso é uma fortuna. Exatamente, ela continuou. Para garantir uma herança de 10 milhões de euros, o meu valor não é um custo, é um investimento. Ricardo andou em círculos, olhou para os papéis, olhou para ela. E pela primeira vez estendeu a mão. Fechado. Naquela noite, Alicia reativou sua rede de contatos. Ligou para tradutores, advogados e para Camila, uma antiga colega que trabalhava no Itamaraty. Na manhã seguinte, passagens, reservas e procurações estavam prontas. Eu, na Lituânia, impossível, disse Ricardo. É ir ou perder tudo. Mas eu nem saberia o que fazer lá. Exatamente por isso, eu vou com o senhor. Ele hesitou. Mas com uma condição, ela acrescentou. Durante toda a viagem, o tratamento será estritamente profissional. Sem piadas, sem ironias, sem desprezo. Ele assentiu, derrotado. No aeroporto, enquanto aguardavam o voo, ele a observou. Alicia lia os autos, fazia anotações em 3 idiomas. Parecia uma pessoa completamente diferente. Ou talvez parecesse ela mesma, pela primeira vez aos olhos dele. Ao chegarem em Vilnius, foram recebidos pelo advogado local, Thomas. O caso era grave. Havia testemunhas e uma suposta carta que contradizia o testamento. Amanhã temos uma audiência, disse Alicia. Eu irei representá-lo. Preciso de sua total confiança. Está pronto? Eu não sei, ele admitiu. Eu sei, ela respondeu. No dia seguinte, ela entrou no tribunal com uma postura que impunha respeito. Durante a audiência, desmantelou cada argumento da outra parte com uma serenidade assombrosa. Apontou erros de data, inconsistências e, por fim, apresentou a prova definitiva. Um vídeo do falecido, gravado semanas antes de sua morte, onde ele confirmava a herança para Ricardo e mencionava seu desejo de que o dinheiro fosse para o Brasil. A juíza assistiu, comovida, e deu o veredito. A herança permanece com o senhor Ricardo Albuquerque. No caminho de volta, ele disse em voz baixa, se eu tivesse enxergado você antes, nada disso teria acontecido. Ela olhou pela janela do carro. O senhor não precisava ter me escutado, só precisava ter me visto. E naquele instante, ele finalmente compreendeu. Alicia não era a mulher que limpava o chão. Ela era o pilar que sustentava o teto. 2 meses depois. Na nova cobertura no Itaim, Alicia preparava o café. Eram 6h45 da manhã, o horário em que ela costumava estar no elevador de serviço. Agora, arrumava a lancheira do filho com um bilhete. Você é meu maior tesouro. Uma nova terapeuta, Laura, auxiliava na rotina do menino. E Alicia não sentia mais o pânico de se atrasar. Na sala, os diplomas estavam emoldurados. Ao lado deles, um quadro novo com uma frase em lituano. A ponte entre 2 mundos pode ser construída em silêncio.
Na empresa, ela era a nova diretora de Relações Internacionais, mas fazia questão de cumprimentar cada membro da equipe de limpeza pelo nome, todos os dias. Ricardo também havia mudado. Agora, chegava mais cedo, cumprimentava a todos e instalou na copa uma placa que dizia: "O verdadeiro talento não vem no crachá." Certa tarde, Beatriz comentou: "É incrível como todos te olham diferente agora." Alicia sorriu. "Talvez, mas a forma como eu me vejo continua a mesma." Naquela noite, no metrô, ela observava os rostos cansados e sonhadores ao seu redor e se perguntou: quantas histórias incríveis existem por baixo de uniformes que o mundo escolhe ignorar? Alicia não precisava conquistar o mundo. Ela só precisava do direito de ser ela mesma, sem se esconder. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que isso era real. Ela não venceu o mundo. Ela venceu a si mesma. Por anos, acreditou que desaparecer era a única forma de sobreviver, que o silêncio era um escudo. Mas ser invisível nunca foi proteção. Era uma jaula. A força real não estava em suportar calada, mas em se lembrar, todos os dias, de quem ela era antes que tentassem apagá-la. Ela se tornou a mulher que sobreviveu ao inferno e ainda assim escolheu a gentileza. Aprendeu que a dignidade não está no cargo ou na conta bancária. Ela nasce dentro de nós, no momento em que nos recusamos a desistir de quem somos. E Ricardo aprendeu que o maior erro de um homem é julgar a inteligência por um título. Às vezes, a pessoa mais brilhante da sala é justamente aquela que ninguém nota. Alicia não buscava glória. Queria apenas seu espaço, ser ouvida. E hoje, ela finalmente entendeu. Quando você aprende a ouvir a própria voz, o mundo, em resposta, começa a fazer silêncio para escutar. Esta não foi apenas uma história sobre virar o jogo. Foi uma história sobre reencontrar a própria voz depois de uma vida inteira de ruído. Se essa mensagem ressoou em você de alguma forma, deixe sua curtida. É o seu jeito de me dizer que vale a pena continuar contando histórias com alma. Me diga aí nos comentários de que cidade você me assiste. Eu faço questão de ler e responder com todo carinho quem dedica 1 minuto do seu tempo para se conectar. E se você também acredita no poder de histórias que transformam, inscreva-se no canal. Cada nova inscrição é um tijolo a mais na ponte que estamos construindo juntos. Não saia ainda. Escolha um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eu te espero lá.